Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intelecto na Prática, esse espaço com conteúdos que impactam diretamente a vida dos nossos clientes, dos seus negócios, dos empresários do agronegócio. Hoje nós temos um convidado especial que nós temos alegria de tê-lo como cliente Intelecto, seu Celso Garcia, da Nelore Jaburi. Ele é especialista em melhoramento genético da raça Nelore, um trabalho que exige muita técnica, experiência e produtividade. Seu Celso, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Obrigado pela oportunidade que você deu para nós, porque hoje nós estamos passando um momento de muita insegurança e essa oportunidade que você deu para a gente fazer alguns questionamentos, algumas perguntas sobre essa nova reforma tributária, que é uma reforma que a gente está sem saber como vai ser, o que vai impactar no nosso negócio, sabe? E eu tenho algumas perguntas para você que eu escuto falar, mas eu não consegui ainda ter uma opinião realmente de alguém que entende o negócio. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que é um nome até puxar, é inglês, mas que impacta nós brasileiros, que é um imposto que chama split, até marcado aqui, split payment. O que é isso, afinal? Seu Celso, muito boa a sua pergunta, é por isso que eu precisava de você aqui. A nossa intenção nesse episódio é realmente isso. O seu Celso traz as perguntas reais e eu vou responder. Então, o split payment é um modelo de pagamento. Para traduzir assim diretamente, significa pagamento segregado, pagamento dividido. Mas o que quer dizer isso na prática? É assim, seu Celso, quando o senhor vende um animal ou qualquer produto da sua fazenda, o comprador te paga totalmente o valor da operação, você recebe tudo. E só depois você apura e no vencimento paga o imposto. Existe um intervalo entre o recebimento e o pagamento do imposto. Com o split payment, esse intervalo ele não vai mais existir. O sistema financeiro, no momento do pagamento dessa venda, ele vai separar automaticamente o imposto, vai destinar para a Receita Federal e você vai receber só o líquido já descontado do imposto. Mas é bem complicado isso aí, hein? Porque Sim, eu não tenho direito nem de ver se realmente eu tive aquele imposto ganho, isso. porque está sendo descontado na fonte, não está sendo descontado após o trabalho, para saber, tirando todas as despesas, já desconta no bruto isso aí, né? Exatamente. Nós estamos falando da reforma tributária nos impostos sobre o consumo. Então, vai funcionar exatamente assim. Se você vender, um exemplo, tá? Mas se você vender um touro de R$ 100.000 e vamos supor que o imposto sobre o faturamento, sobre o consumo, seja 10%. Daí o comprador vai pagar os R$ 100.000. Só que R$ 10.000 vai direto para a Receita Federal e no teu caixa vai entrar realmente apenas R$ 90.000. Nossa senhora, aí fica difícil para gente conseguir trabalhar, hein? Vai Porque mudar já vai bastante. faltar dinheiro, né? É. Realmente, essa carga tributária, ela é sobre o faturamento. Muda bastante a dinâmica do livro caixa rural da pessoa física para o imposto da pessoa jurídica, né? Vai ser uma mudança sem precedentes na questão tributária no nosso país. Seu Celso, muda tanto, para você ter uma ideia, que a partir de agora, os bancos, os meios de pagamento, que acabam ficando com a responsabilidade de separar e repassar o imposto. O sistema financeiro, até de forma automática, ele vai transferir o imposto para o governo e você não vai ter mais acesso àquele imposto que você tinha aquele intervalo, aquele tempo para apurar, para depois pagar. Hoje, o sistema faz tudo automático para você e você perde a oportunidade de trabalhar com esse dinheiro. Mas então, agora, na prática, então, eles tiram da gente
sem a gente saber se ganhou ou não. Em caso de confinamento, por exemplo, que é confinamento você trabalha em 90 dias, por exemplo, é Uhum. um lote de boi. Se você girar 3 vezes, você vai pagar 30%, e sendo que o confinamento por mês não dá 2% de lucro. É. E aí como fica na prática isso aí? Esse capital de giro do valor do imposto que, vocês trabalhavam para apurar e para depois pagar, isso aí que é o que realmente é um perigo de quebrar. Quem não se organizar para poder tomar os créditos da compra e conseguir baixar esse imposto mesmo para fazer sentido, realmente tá prejudicado. Vai fechar as portas, não vai conseguir negociar. Isso aí é real, entendeu? Mas, aqui, em relação ao split payment e à reforma tributária, o imposto ele é sobre o faturamento. É o fatura você paga sobre o faturamento e você toma crédito daquilo que você compra. O sistema ele vai controlar automaticamente também os seus créditos que você tomar quando você comprar. Quando você comprar, o valor do imposto que você pagou também não vai para o teu fornecedor, também vai para a Receita e vai ficar de crédito para você. Eles vão me descontar na fonte 10% em cima da venda. Uhum, Isso eu não esse recurso já foi, esse 10% já foi para o governo, uhum. isso não vai voltar, tá. Mas para mim abater, eu não tenho um jeito de pegar um crédito, na despesa que eu tenho dentro do confinamento, por exemplo, comprando milho, farinha de soja, usando esses produtos Sim. para tratar meus animais, eu não poderia usar essa despesa que eu estou tendo, algum recurso dela, para bater os 10% na hora da venda? Sim, vai acontecer assim, com o split payment padrão ou inteligente, quando o senhor vende, eh, o sistema ele vai lá na Receita Federal, no comitê gestor do IBS-CBS e calcula o imposto sobre a sua venda, mas ele também vai acionar os créditos. Quando o senhor comprou os insumos, ração, medicamento veterinário, as assistência técnica, né, de toda a sua operação. Quando o senhor comprou isso daí, o imposto que o senhor pagou para o seu fornecedor foi direto para a Receita Federal. Quando o senhor fizer a venda, automaticamente o sistema vai acionar os seus créditos que foram computados para o senhor na hora da compra e vai deduzir do seu imposto sobre a venda e só vai ser descontado da operação o líquido. Então o Então, sistema vai ser inteligente e vai computar. então já melhora um pouco, né, Sim, Fabiana? sim, sim, Porque senão você fica completamente a pé, né? sim. Porque é a mesma coisa que fazer retirar compulsoriamente teu dinheiro, Não, mas sem vai sem retirar. você, calcular a despesa, né. Assim já começa a melhorar as coisas, né. Sim, e uma implicação importante que para você garantir esses créditos, você precisa ter uma conformidade fiscal. Então, o sistema, seu Celso, ele só vai funcionar se a nota fiscal for emitida corretamente. Então, os frigoríficos, as cooperativas, as agroindústrias, elas vão exigir que as notas sejam emitidas corretamente, porque um erro na emissão da nota fiscal, essa nota fiscal ela é rejeitada e vai prejudicar o crédito, vai impedir a vinda desse crédito automático e vai atrapalhar o comprador, vai prejudicar o comprador. Ah, tá. Vamos supor que eu compre bezerro de alguém num valor quase que eu vendi no frigorífico. Vamos supor, eu vendi 100.000 e comprei, vamos supor, 50.000 de gado, mais 30 de mercadoria, daria 80. Aí essas pessoas que me venderam também, foi retirado esses 10%? Ou tem algumas linhas de produtores que não esse imposto, vai ficar isento? Ou é muito cedo ainda para saber isso aí? Seu Celso, o importante na reforma tributária é que o senhor realmente saiba de quem é o seu fornecedor. Então, antecipadamente, você vai ter que ter um planejamento, porque para ter certeza se o seu fornecedor vai te conceder créditos.
entendeu? Porque isso vai impactar em todo o seu negócio, igual o senhor falou. Eu vendi por 100, mas eu tive 30 de despesa e 50 dos Esse é bois, despesa das também. cabeças, do custo. É, Né? Então você vai pagar sobre 20, mas de que maneira você vai pagar sobre 20? Se esses 80 que o senhor comprou está dentro da conformidade para gerar aquele crédito para o senhor. agora eu fico pensando, né, Fabiana, o jeito que o produtor rural, ele não tem esse padrão de saber trabalhar sobre isso aí, porque já é um pessoal que é mais simples. Não é que simplicidade não significa uma simplicidade e falta de conhecimento. Uhum. Como que ele vai conseguir lidar com isso tudo, né? O governo vai ter que estudar uma maneira diferente, né? Porque eu, por exemplo, no meu caso, eu não pago o fornecedor meu sem ele emitir a nota fiscal. Isso aí vai É, ser uma mudança completamente de cultura, né. Os produtores, eles vão ter que se organizar com o fluxo de caixa, porque não vai ter mais acesso ao dinheiro do imposto, aquele intervalo ele não vai ter mais esse tempo, esse recurso, então vai faltar dinheiro, vai ter que fazer planejamento de capital de giro, de fluxo de caixa. Como eu disse, a questão da conformidade fiscal vai ter que se organizar com a emissão das notas, porque se a nota não estiver emitida corretamente, ele não consegue manter o negócio, porque não vai constituir os créditos, né? E eu vejo que essa terceira implicação, que são os créditos tributários, ela acaba sendo uma oportunidade, porque vai ficar mais claro tudo que o senhor comprar, se tiver de forma organizada, documentada, vai gerar o crédito, que vai ser vai diminuir o teu imposto na saída. Né? E isso aí você já vai sair na frente, porque vai ter bastante gente com problema de fluxo de caixa, com problema documental, de conformidade fiscal, e quem se organizar, e a reforma, seu Celso, ela está sendo gradativa, né? 2026, esse ano que nós estamos aqui, o que mudou apenas são as notas fiscais, onde tem lá os campinhos dos novos impostos. Então nós estamos em teste, se adaptando. O split payment, que é esse desconto automático do imposto, ele vai acontecer lá em 27 ou 28, ainda está sendo regulamentado, e vai ser gradativo e por segmentos. Por exemplo, só a indústria vai entrar nesse modelo de pagamento. Então, ele vai ser gradativo. Então, assim, há tempo dos produtores, dos empresários se organizarem nesse sentido. Então, assim, é uma mudança sem precedente no sistema tributário brasileiro, e que quem se organizar, né, vai chegar na frente e vai até ganhar em competitividade e, quem sabe, até reduzir imposto com os créditos, se saber trabalhar direitinho com esses créditos. Ô Fabiana, a gente escuta muito falar também no IBS, CBS. O que significa esses impostos nessa reforma tributária? Que eu mesmo tenho dúvidas sobre isso aí, ou qual seria mais ou menos o valor desse IBS, CBS para o produtor rural? Bom, respondendo à sua pergunta, seu Celso, o imposto sobre o valor agregado brasileiro, ele é dual. Então, o imposto sobre o valor agregado, o IVA, ele se dividiu em dois impostos, o CBS e o IBS. Está tendo uma reforma sobre os impostos sobre o consumo aqui no Brasil. Então, hoje, sobre o consumo, nós pagamos PIS e COFINS para a Receita Federal e pagamos ICMS e ISS para o Estado e para os municípios. Então, o IBS, ele substitui o ICMS e o ISS. Então, hoje, aqui no país, a gente paga 3 de COFINS, 0,65 de PIS, 19,5 de ICMS e 5 de ISS. A soma de todos esses dá 28. O senhor perguntou da alíquota, dá 28%. Nossa, bastante. Isso. Na atividade do senhor, vai ter 60% de redução, vai para 11,20%. Né? E aí, isso sobre a venda, mas sobre as compras, o senhor também tem 11,20% de crédito. Então, tem que fazer essa apuração. A gente estava falando do split payment, né? Vai ser tudo apurado automaticamente. O que o contador vai fazer? O que os controles vão fazer?
vão conciliar, vão auditar, né? Vai precisar de alguns ajustes. Esse vai ser o nosso papel, além de ajudar na gestão de vocês, né? O contador que fica lá só apurando imposto não vai permanecer, mas vai precisar desses ajustes, dessas conciliações. Mas o CBS e o IBS é isso, é a substituição dos impostos federais, a CBS, e dos impostos estaduais e municipais com o IBS. Então, no final, vai diminuir um pouco essa carga tributária. Pelo menos Considera teoricamente, né? Considerando os créditos, que esses créditos ele vai implicar numa organização, que o senhor bem disse aí na fala do senhor, que o produtor rural ficava meio alheio, meio dispersos em relação a isso. Então, com a conformidade fiscal, se organizando, pode ser que até diminua. É A possível que se diminua. apesar que o produtor não tinha esses impostos. O ICMS só tinha quando a mercadoria ia para fora, né? E o PIS e COFINS também, eu acho que não tinha também, o produtor rural também. Sim. Então no final não é que diminuiu, para o produtor rural aumentou e para o comércio, diminuiu. E para compensar, vai exigir os créditos, vai exigir esse controle dos créditos para que a carga tributária realmente não aumente. Então, assim, até se organizar, por isso que vai ser gradativo e, como o senhor está se antecipando, querendo saber, para poder, quando chegar no momento de realmente ter que pagar esse imposto, você está se organizado para poder não ter tanto esse impacto financeiro. O impacto vai existir do fluxo de caixa, da maneira como recolher, mas é possível se organizar e amenizar esse impacto dessa mudança Vamos, toda. como diz, vamos se adaptando, né, Fabiana? Vamos se adaptando, Para ver é o que a gente vai verdade, fazer lá no futuro, né? é verdade. Só espero que as pessoas consigam realmente mudar, né, a mentalidade. E outra, que o governo também consiga também aproveitar bem esse imposto em coisas produtivas, né. Produtiva. Seu Celso, eu quero te agradecer, o senhor representa muito bem os empresários do agronegócio, sempre atento, querendo se antecipar, em conhecer, em saber como vai funcionar, em se organizar, e isso aí faz toda a diferença. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, por esse papo tão Ô agradável. Fabiana, eu que agradeço essa oportunidade. E eu queria falar, assim, que os produtores, foi uma classe que sempre, lutou muito. Quando fala assim: "Ah, produtor lutou muito e tal", mas todas as pessoas que trabalham do bem lutam dia a dia, né, para construir alguma coisa melhor, né. Sim, Eu acho que a gente tem que acreditar no Brasil, né, e procurar uma maneira mais correta para que dê tudo certo, isso. né, para as pessoas conseguirem uma cuidar da outra, se integrar melhor, e esses impostos que virão aí, isso depois vai entrar numa rotina que com a experiência das pessoas que mexem com contabilidade, e o governo também vai ter que procurar uma maneira que dê para todo mundo trabalhar em paz, que é isso que precisa, né, é ser fácil, real e rápido, né, e que as pessoas não impeçam as pessoas de crescerem, e que a gente como produtor, que na época da pandemia não parou e muitas empresas quebraram, que foram obrigadas a parar, todo mundo fala assim: "Ah, o produtor rural que segurou o Brasil", realmente, segurou o Brasil na época da pandemia, mas muita gente gostaria de ter segurado também, e não tinha onde trabalhar. Então, tudo isso aí, passamos uma fase, agora estamos entrando em outra fase, que é a fase de mudança de impostos. Uhum. Desde que seja justo para todo mundo, que todo mundo pague e não tenha sonegação, e o governo faça o A dinheiro, parte dele? a parte dele, eu tenho certeza que nem ninguém vai sonegar e nem vai ter jeito, então é só questão de adaptação e tempo, né. É verdade. Obrigado, obrigado Fabiano, mais uma vez, Obrigada. você é demais, viu. Eu que agradeço. Para você que assistiu esse episódio, falando sobre o split payment e sobre a reforma tributária, realmente é uma mudança estrutural. Ela não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer logo. E nós aqui da Intelecto estamos preparados para passar essa transição junto
de você. Nós somos parceiros do seu negócio o ano todo e não somente na época do imposto de renda. Intelecto, na prática, a informação que você precisa, do seu jeito, no seu tempo, explicado, simplificado. Somos mais que contabilidade, somos parceiros.